Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado. E no BMC Business de hoje, nós vamos falar de temporada de balanços. Teremos por aqui os números da Vivara, Wiz, Mater Dei, Grupo Mateus e Cury. E ainda teremos o analista Rodrigo Leite para poder a gente repercutir os números desse último trimestre da Vivara, que teve o preço-alvo aí elevado pelo Bank of America de R$ 30 para R$ 36. O banco destacou o fortalecimento da empresa durante a pandemia, com o e-commerce representando mais de 23% das vendas totais em 2020. A Vivara registrou lucro de cerca de 81 milhões e meio de reais no segundo trimestre de 2021, revertendo o prejuízo do mesmo período do ano passado, sem contar com os planos de aquisições da empresa, mirando nos públicos de classe A e B. E quem vai trazer mais detalhes agora sobre esses números da Vivara é o Alex André, especialista de investimentos, já está aqui comigo, meu parceiro de todos os dias aqui do BMC Business. E aí, Alex, vamos lá falar de Vivara? Vamos sim, Débora. Inclusive, resultados que foram muito bem recebidos pelo mercado, como você disse, né? Alguns analistas revisando para cima. Lembrando que no ano passado, né, Débora, não só a Vivara, mas outros players também do mesmo segmento, tinha, né, um futuro muito sombrio pela frente, né? Ou seja, ninguém sabia como que a companhia iria fazer as principais mudanças internas e ela fez, né? Ou seja, a companhia entregou muito resultado positivo. A gente vai destacar aqui primeiro em relação a aquisições, como você disse, ou seja, isso pode ser um trigger de crescimento. Outra frente também que foi muito bem recebida, que é a Joias em Ação, né? Ou seja, que é o social selling, né? A venda também por aplicativo, WhatsApp, isso que a gente vai abordar também, claro, e expansão das novas lojas, tá? Então, vamos colocar a apresentação aqui na tela, Débora, que a gente vai destacar isso e muito mais nessa apresentação de resultados da Vivara, tá? Então, o que nós temos aqui para a gente falar? Vamos lá, primeiro a gente vai falar um pouquinho, deixa eu só ligar aqui para a gente passar um principal ponto. Vamos lá, agora sim. Bom, o que nós temos aqui para a gente destacar os resultados da companhia? Inclusive, eles colocaram um ponto bem interessante, né? Os resultados falam por si só, né? Então, temos aqui receita bruta que ultrapassou 456,8 milhões de reais. Também temos same-store sales, né? Venda das mesmas lojas, superaram 160%. Ou seja, o ano passado foi um movimento muito ruim, né? Ou seja, quem iria comprar joia, enfim, qualquer tipo de acessório no meio de uma pandemia? Então, agora tem um cenário muito mais claro de recuperação econômica, eles conseguiram reverter e crescer mais de 100%. Lembrando, com 2019 não era um cenário de pandemia, um cenário de pré-pandemia, e mesmo assim eles cresceram, né, quase 14%, ou seja, voltaram com tudo, né? Também lucro bruto ultrapassou 246,2 milhões de reais, também temos um EBITDA, geração de caixa de 86,6 milhões de reais no período, com lucro líquido, né, como a Débora comentou, que ultrapassou 81,7 milhões, revertendo o prejuízo também do trimestre passado na última comparação. Uma margem líquida de 22,6%, uma margem EBITDA de 24,5%, uma margem bruta de 68%, tá? Bom, colocando aqui a consolidação de mercado, ou seja, a companhia é muito conhecida no Brasil todo e a gente consegue entender que os principais, né, players, né, do mesmo segmento da Vivara são players mais incipientes, ou seja, players que não têm uma perspectiva, né, ou seja, de vendas do Brasil todo, muito menos pelo e-commerce, ou seja, como você vai comprar uma joia, enfim, qualquer tipo de acessório de um valor agregado muito alto pela internet se você não conhece esse player, né? A Vivara é um player muito conhecido, né? Ou seja, ela desenvolveu muito bem nessa parte, né, do e-commerce, através do aplicativo, através de site, através de todas as outras métricas, e por isso que ela tem uma marca muito forte, ela tem uma gestão de custos muito bem estabelecida, ou seja, se ela produz, né, na Zona Franca de Manaus, também tem incentivo fiscal, e ao mesmo tempo ela consegue gerir muito bem o seu estoque através também de seus sistemas internos, e ao mesmo tempo tem uma reposição rápida de coleções, ou seja, ela consegue identificar, tem uma inteligência de mercado do que realmente importa para o seu cliente em determinado tipo de loja, né? Também ela consegue ter um marketing assertivo, né? Ou seja, um marketing muito assertivo, consegue entender o que realmente o cliente precisa, ou seja, atacar naquilo em que realmente a loja vende, o que tem aquele track, ou seja, realmente aquela loja vende mais aliança, aquela outra loja, aquele quiosque vende mais um relógio, né? Ou seja, enfim, o que realmente a loja precisa para realmente abastecer e atender o cliente e trazer, né, vendas e deixar cada vez mais, né, as vendas mais aceleradas e o estoque cada vez menos ali, né, ficar menos parado ali, né? Ou seja, acelerar, né, a aceleração
desse estoque, né, de vendas. Também uma equipe de vendas com alta performance. Muito claro também, como eu trouxe no começo da apresentação, o projeto Joias em Ação foi uma iniciativa muito bem acertada pela companhia, né? Porque não foi só a Vivara que trouxe esse aspecto, né? Inclusive até a própria Via, né, antiga Via Varejo, trouxe, né, o Me Chame no Zap, que também é a mesma iniciativa, de você fazer uma venda, né, através do WhatsApp, de qualquer produto da Vivara, né? Ou seja, antes, né, o próprio cliente só tinha essa experiência na loja física, ou seja, ele sentava ali na frente do vendedor, o vendedor oferecia o cafezinho, via as opções ali de aliança, enfim, de relógio, enfim, qualquer tipo de outro acessório, pulseira, e agora o cliente consegue ter essa experiência no celular, né? Ou seja, através de um catálogo digital, através de um vendedor ali que fica dedicado ao cliente, então eles conseguiram reverter esse mix, que anteriormente esse mix digital era um mix cada vez de um valor menos agregado, ou seja, ele vendia mais acessório, vendia mais relógio, vendia carteira, vendia óculos, pelo aplicativo, né, pelo WhatsApp, enfim, pelo site, agora mudou, a gente vai conseguir ver um pouquinho sobre isso, ou seja, eles conseguiram trazer valor cada vez mais agregado nos canais digitais também, tá? Então a gente consegue ver que o market share, né, chegou ali saltando, né, 16,3% no segundo trimestre, então, ou seja, a companhia vem se consolidando no mercado à medida que também tem novas notícias de novas aquisições, ou seja, a Vivara também tem um potencial de adquirir outras companhias do mercado e trazer essa consolidação. Mas falando um pouco mais sobre a parte orgânica que a gente vai ter nesse slide aqui, que traz a expansão de lojas no Brasil todo, né? Ou seja, qual que é o foco da Vivara? A gente tem até o mapa do Brasil aqui, ou seja, a Vivara está presente, né, no Brasil todo, né? Inclusive, a gente tem diversas lojas, inclusive novas lojas por região, ou seja, mais lojas que são aí recebidas pela Vivara são na região sudeste, com 38% dessas lojas, no sul com 13%, no norte com 25%, no nordeste com 13%, centro-oeste 13%. Está falando aqui de novas lojas por região. Lojas que já são consolidadas, né? São 53% no sudeste, ou seja, a maior parte, a gente está falando de quase 100 lojas que estão localizadas no sudeste, no sul 16%, nordeste 17%, centro-oeste 11%, somente 6% no norte. Por isso que a gente consegue entender que a maior parte das lojas que vão ser lançadas ainda estão sendo endereçadas no norte do país, onde a companhia não está muito bem localizada por hora, né? Então, esse é o principal movimento. A gente tem aqui também relação de novos fechamentos ou conversão, ou seja, são fechamentos de 8 quiosques da Tome, conversão de 2 quiosques Lifes em loja, né? Ou seja, eles conseguem trazer cada vez mais o quiosque dentro da loja, ou seja, até para diminuir custo e também ter a maior opcionalidade do cliente que compra dentro da loja da Vivara. Também lembrando, né, que a própria companhia tem um movimento de abertura de lojas Life, né? Inclusive, essa foi uma atitude muito bem feita, né, muito assertiva pelo Kaufman, ou seja, o CEO da companhia, ou seja, a família, né, que vem aí endereçando nessa linha de prata que colabora muito para o resultado de hoje. Então eles têm lojas dedicadas da própria Life, inclusive dentro de shoppings, aonde já tem loja da Vivara, ou seja, o consumidor já está acostumado, já compra ali na Vivara e vai ter uma loja, né, um tier ali, um shopping, né, com um tier mais alto, ou seja, um ticket médio mais alto, vai ter a loja dedicada da linha Life para público mais jovem, consegue ter uma venda adicional, uma opcionalidade maior, tá? Então nós temos aqui também evolução de expansão de lojas, né? A gente está chegando aqui 270 lojas em julho, né? Ou seja, a gente consegue ver que a maior parte de lojas Life, segundo trimestre de 2020 eram 9 lojas, agora a gente está falando de 18, ou seja, eles duplicaram, né? Ou seja, cresceram 2 vezes o tamanho de loja Life, lembrando que esse valor ainda, ou seja, esse tamanho de representatividade no Brasil ainda é muito pequeno, a gente está falando de 18 lojas no Brasil todo, tá? Que deve ainda crescer ainda mais. Bom, a evolução de receita, né, e same-store sales, né, então a gente está observando que mesmo com o cenário, né, de queda do ano passado, a companhia cresceu quase 14%, como a gente comentou ali no primeiro slide, né, lembrando o nível pré-pandemia 2019, e lembrando que 2020 foi o pior cenário, cresceu mais de 160%, que está sendo representado aqui nesse gráfico, né, esse crescimento aqui. Nós temos aqui receita bruta também, né, a gente está vendo aqui em relação tanto de margem de same-store sales, né, 37,7%, a receita bruta, líquida de devoluções, e também ao mesmo tempo a gente consegue observar que a companhia superou também o patamar de 2019 e de 2020, né, a gente está falando aqui de um crescimento de 38% referente a 2019 de receita bruta, tá? Então, ou seja, a companhia vem crescendo bastante, principalmente quando a gente tira essa ótica, tira esse fator pandemia da conta, né? Aqui temos a receita por canal, né, ou seja, a gente consegue observar que as vendas digitais foram muito bem representadas, um crescimento de 254%, lembrando que ano passado, quando a gente compara com o segundo trimestre de 2020, as lojas ficaram fechadas, por isso que tem esse tamanho de distorção aqui, né? Também de lojas físicas, também cresceu referente a 2019, 5,8%, referente a 2020 cresceu 530%, claro, né? Ou seja, as lojas fechadas aqui, mas as lojas das vendas digitais caindo quase 30%
com 2020, ou seja, trocou o mix, ou seja, as lojas abertas, os consumidores preferem comprar na própria loja física do que nos canais digitais. É simplesmente essa mudança de 2019 para 2020. 2019 não tinha pandemia, ou seja, as lojas físicas colaboraram mais para o resultado, e 2020 mudou-se, né, o hábito de consumo por aqui. As lojas físicas vêm ganhando relevância, mesmo com as operações ainda com restrições em determinadas cidades, e também as vendas digitais seguem registrando crescimento, né, acelerado quando comparado com o período pré-pandemia, como eu comentei anteriormente. Então tem esse gráfico bem interessante, a gente consegue entender aqui o tamanho da representatividade das vendas de lojas físicas, né, que é a maior parte. As vendas digitais colaboram com 17,3% e outras receitas, né, 0,7% aqui, tá? Lucro bruto, né, acho que a gente tem que olhar um pouquinho em relação a isso, né, principalmente em relação à margem, né, a margem chegou a 67%, vem superando desde tanto do semestre de 2019, primeiro semestre de 2019, tanto do segundo tri de 2019, tá? A gente está falando de uma margem de 68% aqui. E também, ao mesmo tempo, eles tiveram aí uma correta política de precificação, né? Ou seja, nesse mesmo momento, durante a crise do Covid, o que a gente observou? Nós observamos principalmente o aumento do preço do ouro, ou seja, com maior incerteza, né, econômica, os investidores começaram ali, né, a investir em ouro, né? Ou seja, o que a companhia fez para justamente mitigar, né, esse preço alto da commodity e simplesmente trazer, né, uma precificação mais assertiva e ao mesmo tempo que não consiga, né, também afetar o seu cliente, que determinado tipo de segmento pode ser sensível a preço, né? Então eles tiveram uma gestão de custos muito bem feita e ao mesmo tempo também tiveram uma composição de estoques em todas as suas categorias, ou seja, não faltou mercadoria, eles conseguiram, né, redimensionar muito bem isso, como eu comentei lá no começo, né, usando inteligência artificial, né, ou seja, utilizando realmente o que a loja precisa e um marketing muito bem assertivo, tá? Aqui a gente tem despesas gerais administrativas, a gente tem aqui o SG&A, né, ou seja, a gente tem maior alavancagem operacional das despesas fixas, né, por causa de serviços de terceiros, né, teve um maior investimento de serviços de terceiros relacionados a consultorias estratégicas, importantes para sustentar o crescimento de médio e longo prazo. Então, esse é um fato bem pontual aqui. A gente tem em relação ao G&A, ou seja, vem ali caindo em referente aqui a 2020, né, superou ali 17,4%, acho que não tem nenhuma grande novidade, ou seja, os custos aumentaram, as receitas diminuíram no ano passado, mas agora, como a gente disse, ou seja, a companhia vem aumentando lucratividade, ao mesmo tempo, né, a relação à despesa, né, referente aqui também à receita líquida, vem caindo para 11,3% na base semestral e 9,1% na base trimestral, tá? Então, ou seja, a gente consegue entender que referente à receita líquida vem diminuindo bastante e vem ficando em linha com o histórico que rodava entre 11% no semestre e 10% no trimestre, tá? Então isso não tem nenhuma grande novidade para contar aqui. Bom, referente a EBITDA, né, a geração de caixa operacional, que nós temos aqui, né, a companhia, uma recuperação clara, né, uma recuperação muito clara em V, mas o interessante, a companhia ganhou margem olhando para 2019, a gente nem tira esse fato aqui de 2020, né, tira da conta aqui, porque não tem uma base de comparação muito grande, mas referente aqui ao semestre, né, teve uma perda ali em torno ali de 2%, 1,9% referente à margem EBITDA semestral, mas o crescimento de 45,9%, né, do EBITDA ajustado é consequência do ritmo de venda, da correta composição de estoque, da estratégia de precificação e também da disciplina estratégica, ou seja, não basta só vender, precisa repor, precisa entender o que o cliente precisa, aonde ele quer comprar, né, e o que realmente a loja precisa tanto de estoque e tanto também de precificação, ou seja, precisa também vender num preço correto para justamente gerar caixa, como eles conseguiram fazer agora, ou seja, ano passado foi um movimento bem ruim na pandemia, então eles conseguiram aprender trazendo aí uma disciplina estratégica dentro dos seus processos internos, tá? Bom, trazendo aqui na próxima tabela, nós temos aqui um lucro líquido, né, ou seja, o que compõe, né, ou seja, a gente falou um pouco do EBITDA, ou seja, a gente tem aqui, né, destrinchando um pouco esse número, depois a gente vai aqui falar um pouquinho mais sobre o lucro líquido, tem os efeitos não recorrentes aqui referente a 2019, mas 2020 e 2021 nós não temos aqui nada que colabore, tá? Então a gente chega aqui principalmente num tamanho, né, de lucro líquido também recorrente, tanto no segundo trimestre de 2020, estava negativo, agora reverteu o prejuízo, né, ou seja, como a Débora comentou no começo, a gente está falando de um pouco mais de 81 milhões de reais, né, a gente consegue ver o tamanho da base de comparação, né, crescendo 100% referente a 2019 e crescendo ali quase 5.000% referente a 2020, né, acho que é realmente o que a gente fala, a gente tira da conta o número de 2020 e começa a comparar o nível pré-pandemia, que realmente a companhia conseguiu crescer mais de 100%, um pouquinho mais de 100%, né. Falando de endividamento, né, o que nós temos aqui? A gente sempre fala um pouco mais sobre a alavancagem, né, ou seja, a gente consegue ver caixa líquida
A companhia tem ali em relação à caixa líquida ajustado, pelo EBITDA ajustado, então a companhia trade ali em torno de 1,3 vezes, né, ou seja, no primeiro semestre de 2021, em 2020 fechou em 1,4 vezes. Lembrando que a companhia, né, tem maior parte da sua dívida aqui, né, em dívidas também de longo prazo, né, a gente está falando aqui de 184 milhões de reais, e a companhia também tem caixa líquido, né, de 384 milhões de reais. Tá? Então, ou seja, a gente vê aqui uma diferença negativa de 132%, comparando aqui também com 2019 e também menos 23% referente aqui também a 2020, tá? Então esses dois principais pontos, olhando as duas óticas do endividamento, tá? Bom, o que nós temos aqui agora para comentar, acho que não tem nenhuma grande novidade, né? Ou seja, aqui a gente está comentando os principais múltiplos projetados, aqui logo abaixo, acho que não dá para ver tão bem assim, mas a gente tem aqui alguns múltiplos projetados para 2022, 2021 também, claro, esse ano, e 2023, tá? Então o que nós temos aqui, EV/EBITDA projetado para 2022, 17,53 e também para 2023, 14,16, tá? Esse é o principal ponto. Também EV receita, os analistas precificando em torno de 4,12 para 2022, 3,59 vezes também em 2023, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre preço-alvo, né? Porque nós temos aqui de Vivara, alguns analistas recomendando aqui, a gente tem 5 analistas recomendando compra, né? 6 no total, um analista recomendando manter e nenhum analista recomendando venda, tá? Então temos aqui, tá, o BBA recomendando R$ 34,00, JP Morgan R$ 31,00, Eleven Financial R$ 41,00, o maior preço-alvo aqui entre os principais analistas. XP Investimentos fica na segunda posição com R$ 40,00 de preço-alvo, recomendando compra. E também nós temos Banco Inter a R$ 36,00, tá? Ou seja, esses são os principais pontos aqui para a gente comentar um pouquinho mais sobre a Vivara, Débora. Então, a companhia reportou aí resultados muito bons, né? Ou seja, tanto na parte digital, tanto na parte, né, também de crescimento orgânico, e agora fica, né, a dúvida do mercado se realmente a companhia também vai crescer na parte inorgânica, comprando mais lojas, né, e se consolidando no Brasil todo, né? Perfeito, Alex, é isso aí. A gente vai conseguir repercutir esses números agora aqui da Vivara com o Andy, que já está aqui com a gente ao vivo, para poder a gente falar um pouco mais, né, sobre esses números da Vivara, aqui, conseguir saber como é que foi esse segundo trimestre aqui da companhia, o fechamento do primeiro semestre no final das contas, né? Então me conta lá. Primeiro, vamos lá, quero saber, agradecer primeiro o teu tempo aqui, a tua disponibilidade para estar com a gente, para falar um pouquinho aqui sobre Vivara. Seja muito bem-vindo aqui, Andy, ao BMC Business. Obrigado, Débora. Boa tarde. Bom, a gente teve um resultado bem expressivo da Vivara nesse trimestre, né? Como a gente passou agora por um resumo pelos números. Uma alta aí de 736,9%, né, nessa comparação anual, né? Eu queria saber de você quais são os principais destaques aí, na tua opinião, na tua visão, né, desse segundo trimestre aí da companhia. Olha, o que impressiona muito nesse trimestre foi o crescimento das vendas digitais, né? Cerca de 17% das vendas totais, elas já são vindas do digital. Eu até fiz um trabalho de pesquisa na época do Dia dos Namorados, olhando o Instagram da Vivara, as redes sociais, e como eles trabalham um formato de conversão da rede social para operação direta, né, para levar o consumidor a converter, né, a transformar um post, a transformar uma publicação. Eles trabalham um marketing muito bem assertivo, muito bem customizado, né, regionalizado. E outro ponto que contou muito a favor nesse resultado, eu acho que é a capacidade estratégica de compra da companhia, né? Eles, até pela escala, conseguem comprar, né, ouro, prata, praticamente para o ano todo, né, garantindo um preço muito melhor do que a concorrência, né? Quando a gente olha para a Vivara, é importante a gente entender a concorrência, né? Os pequenos estão sofrendo muito com margens. Ninguém no mercado consegue praticar as margens que a Vivara consegue, principalmente em prata, né? A gente conseguiu ver uma expansão da margem EBITDA, da margem bruta nesse trimestre, né, refletindo isso. E um outro ponto bem importante é esse ganho de market share, né? Quase 2 pontos percentuais em um trimestre é muita coisa. Então, mesmo com um cenário macro, né, um pouco difícil, essa capacidade de fazer uma previsibilidade em relação à compra, a estoque, né, precificar melhor os produtos com uma margem bem interessante, garantem a Vivara uma vantagem competitiva absurda no mercado, né? E isso, junto com uma marca forte, design bem interessante, um trabalho de CRM
muito bom, muito forte, estimulando recorrência, principalmente em acessórios, né? A gente vê que essa tendência aí de aumentar a recorrência de compra com ticket médio um pouco menor, ele ajuda a aumentar um ticket médio por CPF, né, ao longo de alguns meses. Então, eu acho que a gestão da companhia fez um trabalho incrível, a tendência da Vivara é que continuem ganhando share, né? A gente teve também a Pandora, né, anunciando que vai sair do mercado, e uma possível fusão, né? Teve alguns rumores aí da Vivara olhando para a Gaster, né, que aí ela trabalha o público A mais, com uma canalidade interessante também internacional para trabalhar seus produtos. Antes, eu vou até conversar com você daqui a pouquinho mais sobre essa questão dessas possíveis expansões, né, aí da Vivara em relação a aquisições, mas antes eu queria falar um pouquinho dessa coisa do online, porque a companhia investiu bastante, né, nessa parte do online, principalmente com esse modelo de consumo aí durante a pandemia, foi como eles tiveram que se reinventar, inclusive mandando aí também catálogos, né, digitais e tudo mais, para poder isso refletir um pouco melhor nas vendas. Mas você acha que ainda tem espaço para mais crescimento em relação a isso? Ainda tem mais espaço para crescimento nesse digital? Né? Ou o que já tinha aqui já foi e a gente não vai ver aí números refletindo mais crescimento em relacionado a isso? Excelente pergunta, Débora. Todo mundo desconfiava desse crescimento digital da Vivara, até por a gente está falando de um produto de alto valor agregado, né? O pessoal gosta de ir lá provar, ver, né? Essa venda de joias sempre teve um preconceito em relação à expansão de share aí no digital. E a Vivara demonstrou nesse trimestre, ela vem demonstrando, se a gente pegar contra 2019, é um crescimento de 254% nas vendas digitais, né? Se a gente olhar o mercado, né, assim, a gente tem um mercado extremamente focado no físico hoje, né, principalmente em relação a joias, né, de valor agregado maior, e a Vivara tem demonstrado que esse é um cenário que pode se transformar, que ela realmente, a gente pode tá vendo aí uma disrupção, né, nesse canal em relação ao segmento da Vivara. E a gente tem ainda uma data no segundo semestre aí muito importante, que é a Black Friday, né, que a Vivara costuma ser bem agressiva, né, então ela já tem trabalhado e desenvolvido, né, uma presença digital, não é de agora, né, então ela está começando a colher agora esses frutos, e essa mudança de comportamento, né, a base do digital aumentando, a tendência é sim de que ela continue crescendo, que ela continue aumentando, ainda mais por conta da expansão física dela, né? Então ela vai ganhando mais share, ganhando mais presença no físico, né? Hoje o varejo ele tem que trabalhar a omnicanalidade, né? E a presença física, né? Por exemplo, expansão pro norte, nordeste, tende também a ajudar a trazer um crescimento em relação às vendas digitais. Então eu acredito que esse é um movimento que veio para ficar. O e-commerce é uma tese secular, estrutural, e a Vivara tem demonstrado aí que ela vai sair na frente dos concorrentes, e a tendência de que ela ganhe cada vez mais share, principalmente no digital. Uhum. Bom, considerando esse balanço aí do segundo trimestre, né, e finalmente o fechamento do primeiro semestre, como que você avalia o valor do papel? Você acha que ainda está descontado em relação ao mercado? Eu acredito que sim, por dois motivos, né? O primeiro, se eu não me engano, a Vivara ela apresentou um panorama aí de crescimento de pelo menos 20 a 25 lojas ano nos próximos 3 anos em relação à Vivara Life, né? E a Vivara Life hoje, ela consegue ocupar um espaço dentro do shopping. A Vivara consegue trabalhar hoje no shopping, por exemplo, com 3 operações, que é a Vivara, né, a Vivara Life e o quiosque da Tommy, né? E você consegue pegar, através dos quiosques, né, compra de impulso, né, com valor agregado um pouquinho menor, e a Vivara com um público mais qualificado. E ela expandindo, né, ganhando mais share, num momento em que os concorrentes eles estão com uma dificuldade enorme, né, por conta do preço da matéria-prima, e a tendência é de que continue assim, as margens ficam cada vez mais apertadas, e a Vivara ela tem fôlego, ela tem
ela consegue segurar e ser um pouquinho mais agressiva em preço, né, ganhando mais espaço, pegando uma parcela maior, né, um público C que ela consegue hoje trabalhar itens com um ticket médio menor, né, com uma venda recorrente. Ela faz um trabalho de CRM muito bom mesmo. Ela incentiva o CPF a fazer uma recompra num curto espaço de tempo de uma compra que ela faz num canal físico digital. Então, ela se preocupa em conhecer bem, ela se preocupa em entender bem o seu consumidor e desenvolver, né, coleções que conversem com o seu público, e eu acredito, né, que por ela também estar transformando um setor inteiro em relação ao consumo no digital, ela pode dominar ainda mais esse mercado e se consolidar, né, nesse cenário. Então eu vejo que a pandemia trouxe uma oportunidade para ela, e ela pode sair ainda mais forte, né, olhando aí para os próximos 3, 4, 5 anos, e eu vejo sim, eu vejo hoje que a Vivara é uma das grandes assimetrias aí do varejo. Perfeito. Bom, mas a gente tem visto essa questão da alta de commodities, matéria-prima, né, de metais, afetando vários setores, né? Você acha que essa questão da valorização do ouro e desses outros metais, que é, claro, matéria-prima e principal da companhia, você acha que isso pode oferecer algum risco? Você até falou um pouco sobre essa questão, né, da alta do ouro, inclusive quando a gente começou aqui esse papo, mas você acha que esse seria aí o principal risco da companhia? Às vezes você vê margem aí para que eles consigam repassar qualquer diferença de valor? Boa pergunta, né? A gente não sabe o que pode acontecer com os mercados aí numa possível mudança de política, principalmente em relação ao Fed, né? E aumentar a taxa de juros lá. A gente vê uma saída de renda variável para ativos, né, de menor risco. Então a gente pode ver sim uma corrida, né, por alguns metais, e isso pode inflacionar ainda mais. Porém, a empresa demonstrou já num cenário de pressão nos preços, né, que ela consegue trabalhar através da marca, né, através do design, um grande valor agregado, e ela tem margens que ninguém no mercado tem. É impressionante. Então, eu acredito que o management também é muito bom, né? Eles têm um posicionamento por cada categoria de produtos, eles conversam exatamente eles conhecem muito bem o público, né? Se você olhar nos quiosques da Vivara Life, você já encontra um share ali de produtos focados para o público masculino, né? Porque eles perceberam que, por exemplo, tem um casal lá que está olhando um produto, né? Antes eles não tinham tantas opções, né, para os homens, e agora eles aproveitam essa parada, começam a trazer, né, algumas conversões, começam a aproveitar esse fluxo que eles têm qualificado ali no PDV para converter ainda mais. Então eu acredito que a Vivara consegue driblar esse problema em relação à margem, em relação aos custos, né, agregando outras categorias de produtos, né, agregando uma venda recorrente, e como ela tem essa margem e consegue comprar, né, com antecedência, ela acaba garantindo um preço muito bom que os concorrentes, né, num cenário de aumento de preço, né, dos minerais, eles não conseguem. Então, eu acho que ela, nesse cenário, ela sai ainda mais fortalecida, né? A gente tem uma demanda reprimida ainda em relação a casamentos, festas, né? Que a gente, desde 2020, ainda não teve essa reabertura completa. Então, tem um aspecto também comportamental de compra que ajuda a Vivara nesse sentido. Uhum. Bom, a gente falou um pouquinho sobre essa questão da expansão, você falou dessa, quem sabe, fusão aí com a Gastern, isso, né, já surgiram aí rumores, mas como que você tem visto esses planos aí de expansão da companhia? Você acha que a gente já deve ver alguma coisa nesse próximo trimestre? Olha, esse é um movimento bem estudado, bem complexo. Não sei se ainda nesse trimestre, né, mas com certeza eu acho que a Vivara está olhando sim para o crescimento inorgânico, né. Em relação à Gastern, seria espetacular, né, porque a Vivara conseguiria trabalhar um outro patamar, né, de segmento, aí, de mercado, e principalmente ela abrir um canal internacional para os produtos Vivara e para a marca Vivara, né. Com certeza mudaria completamente o patamar da companhia. Também temos
em relação a crescimento dentro do Brasil, né, a Vivara hoje ela consegue expandir para algumas regiões que ela já tem operações dentro dos shoppings, ela abrir mais operações dentro desses shoppings, né, e expandir para algumas regiões, por exemplo, Norte e Nordeste, que ela ainda não tem uma presença forte. Então, eu acredito que, pelo que a companhia demonstrou, né, a gente está falando aí de 20, 25 lojas ano, em um momento em que ela tem barganha para negociar com os shoppings, né, ela consegue expandir com CAPEX menor, por exemplo, né, com custo de ocupação menor também, pelo que ela consegue negociar. Eu acredito que a companhia vai entregar assim, essas 20 lojas ano nos próximos 3 anos, e falando de um crescimento inorgânico, né, se a Vivara, né, realmente faz essa fusão com a H-Stern, aí fica ainda mais difícil, porque ela aumenta a escala dela de compra de matéria-prima, ela consegue trabalhar com uma previsibilidade de margem, política de preço ainda mais forte, então só tende a se consolidar cada vez mais no segmento. Uhum. Bom, agora falando um pouco do setor no geral, né, Anderson, a gente está vendo aí essa questão da variante Delta, por exemplo, Rio de Janeiro agora aí que já foi classificado como o epicentro, né, aí da propagação da variante Delta. A gente sabe que tem alguns países que já estão dando um passo aí para trás em relação a lockdowns. E a gente tem esse setor de varejo que é totalmente ligado a essa questão, né, que foi altamente prejudicado, inclusive, aliás, um dos setores mais prejudicados. Como que você vê? Você acha que isso a gente pode estar tendo realmente alguma ameaça relacionada a isso, que isso pode impactar negativamente? Existe uma perspectiva de crescimento das companhias, inclusive da Vivara, que a gente está falando agora. Mas se a gente vê um cenário como esse, em que a gente tem uma nova variante aí que anda ameaçando aí, assolando aí já alguns lugares, aí já se tornando uma preocupação, você acha que esse é um ponto e que o investidor deve deixar no radar para, de repente, ter uma atenção a mais? Com certeza, Débora. Eu acho que cautela é sempre bom, né? Ainda mais em um período tão turbulento. A gente viu os dados de varejo na China, né, bem abaixo do consenso. Eu acredito que teve um impacto da variante Delta lá nesses números também. Né? Ainda temos portos fechados, né? A gente não tem o controle total ainda da pandemia, apesar, né, de estarmos bem avançados em relação à primeira dose da vacinação da população adulta. Se eu não me engano, a gente até passou Estados Unidos, né, que teve um problema grave por conta das férias de verão agora, e a população, né, grande parte da população adulta não quis se vacinar. Eu vejo sim como um possível problema, possível ameaça, até porque a gente não tem ainda controlado, né, então a gente não sabe se essa variante Delta ela se espalhar cada vez mais e aumentar o número de internações, a gente não sabe, né, o que pode acontecer. De repente a gente tem um retrocesso em relação ao horário de funcionamento dos shoppings, e com certeza isso impactaria nas vendas, né. Por outro lado, a gente vê a vacinação avançando cada vez mais, e o número de mortes da população vacinada, ele tem caído, então tem demonstrado, né, que tem uma ação preventiva nesse sentido. Temos ainda um outro ponto negativo, se a gente olhar para Israel, né, que o governo está incentivando a terceira dose, se não me engano lá foi a maioria Pfizer, né, então mostra também que a gente pode ter que conviver com esse problema por um período um pouco maior, né? Então, vale sempre a cautela, vale sempre a gente, né, de repente, o investidor que quer montar uma posição agora, esperar um pouquinho, vai montando aos poucos, né, vai monitorando essas informações, vai fazendo alguns aportes recorrentes aí ao longo do tempo, mas com certeza absoluta a gente deve ficar de olho sim, monitorar esses dados. Perfeito. Anderson, eu quero muito agradecer a tua participação aqui, a tua disponibilidade, trazer um pouquinho aí da tua visão para a Vivara. Aliás, quero deixar já o espaço aqui também para que você faça suas considerações finais aí, não só sobre a companhia, como também o setor, como você já vinha falando. E espero contar com você aqui nas próximas vezes no VMC Business. Obrigado, Débora. Contem comigo sempre. Bom, minhas considerações finais são em relação ao setor do varejo, a gente olhar, prestar muita atenção nas companhias que estão fazendo um trabalho interessante em relação ao digital, que estão gerando caixa. Nesse período vai ser
bem importante. A gente tem um aumento dos juros, né, curva longa de juros aí também avançando rápido, né, um período pré-eleitoral, então acho que vale um pouquinho de cautela para o investidor, segurar um pouquinho a ansiedade, montando as posições um pouco, manter sempre um pouquinho de caixa ali e acompanhar a BMC News para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo aí. Perfeito, concordo absolutamente com você, Anderson. Muito obrigada, até uma próxima então, a gente se fala, até mais. Até mais, tchau, tchau. Gente, esse foi o investidor profissional Anderson Leite, ajudando a gente aqui a levar informação que gera valor para os seus investimentos. Aliás, só porque a gente estava falando de Vivara, eu vou até atualizar vocês aqui, porque eu estou vendo que o papel está subindo agora 1,21%. Na sexta-feira tinha fechado uma alta de 1,16%, na semana o papel está acumulando uma baixa agora de 0,43%, no mês acumula uma queda de 4,33%, mas no ano, gente, Vivara está acumulando aqui uma alta de 44,12%. Essa é Vivara aqui no momento, e agora a gente vai falar um pouquinho mais de Grupo Mateus. Vamos mudar aqui um pouquinho, né, o cenário. Vamos falar de Grupo Mateus, que registrou aí um lucro líquido de 191 milhões de reais nesse segundo trimestre, uma queda de 2,5% na comparação anual. E a companhia também teve avaliação aí acima da média do mercado, reiterado pelo Bradesco BBI, com preço-alvo a R$ 11. Para o banco, os números desse segundo trimestre aí do grupo vieram acima do esperado, embora o EBITDA já tenha ficado ligeiramente aí abaixo, né, Alex? É isso aí, Débora. Lembrando também, né, que o próprio, né, supermercado, né, o próprio Grupo Mateus vem reportando belíssimos resultados, né, nos trimestres passados. Quando a gente fala de ótimos resultados, a gente fala de números operacionais, ou seja, novas lojas, expansão também na parte do CD, também aplicação, né, da tecnologia do Super App, né, ou seja, integrando a parte tanto do eletro quanto a parte também da alimentação, integrando também a parte financeira. Então, o próprio Grupo Mateus também vem desenvolvendo, né, o que outros players do mercado, como o próprio Açaí, né, também próprio que pertence ali ao Pão de Açúcar, também o Carrefour, já vem desenvolvendo ao longo do tempo, ou seja, vem trazendo essa tecnologia aonde, né, a maioria, né, das pessoas que estão localizadas ali no norte e nordeste do Brasil, né, ainda não tem, né, total, né, acesso a essa tecnologia. Eles vêm trazendo essa opcionalidade, que também é uma novidade muito bem recebida, não só pelo mercado, mas também pelos consumidores, como a gente consegue observar, tanto a aderência a essas novas tecnologias e também essa fidelização, né, porque o próprio Grupo Mateus pertence aí a toda essa sociedade ali onde ela está abrangindo ali no Nordeste e também no Norte do Brasil. Tá? Então vamos falar aqui dos resultados do segundo trimestre, né? O que nós temos aqui para falar, né? Primeiro a gente tem a aceleração, né, a questão de expansão. A gente está falando aqui de 33% do crescimento de lojas desde o segundo trimestre de 2020 com 2021. A gente está comparando aqui principalmente 137 lojas que eram no segundo trimestre do ano passado, agora passaram-se para 132 lojas. Né? O que mudou? A gente está falando aqui de 12 lojas abertas no período. Áreas de vendas também ultrapassam mais de 372 mil metros quadrados, né, de loja. Quando a gente fala aqui de lojas por formato, a gente tem varejo, atacarejo, que é o famoso cash and carry, né, que é onde compete ali na parte do açaí, e a parte eletro. Ou seja, o Grupo Mateus não vende só relação também a alimentos, e também não é só atacado, também não é varejo, também não é só eletro, né? Tem essas três principais divisões para quem ainda não conhece o case. A maior parte, a gente está falando aqui, né, são 88 lojas de eletro, né? Atacarejo corresponde a 38 lojas e varejo 56 lojas, né? Isso que é o principal ponto. Principalmente a gente consegue entender um pouco mais a sinergia na parte do elétrico com o aplicativo, tá? Acho que a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os números financeiros, pessoal. Então a gente tem aqui receita bruta, né? Um crescimento acumulado de 30%, nas mesmas lojas 6%, um crescimento trimestral ali de 25%, aqui por semestre no formato, né? Aí que é interessante, né? A gente tem o mix atacarejo também que vem crescendo 37%, né? A Lojas Camino, que é uma loja menor, principalmente que atende ali população entre 5 mil habitantes, né? Ou seja, um pouquinho mais do que isso, né? Mais ou menos nesse range, ou seja, lojas com baixa densidade populacional. A loja Mateus mesmo também, né, que vem crescendo ali, mas está bem flat, 0,1%. E a Camino também crescendo mais de 39%. E a parte do eletro, aí sim, a gente consegue observar aquele maior crescimento ali, 59%, né, ou seja, colabora a maior abertura das últimas lojas, que também demonstra o maior crescimento e também a questão aí de previsibilidade nos números da companhia, né. Bom, a gente vai dividir um pouquinho sobre receita trimestral de formato, então a gente vai falar um pouquinho sobre varejo, né, cresceu ali o same-store sales de quase 8% semestral, e o resultado do semestre 39% de crescimento, a gente consegue ver aqui no resultado do trimestre também 40%. Né? O eletro crescendo 56% desde o ano passado, segundo o TRI,
E também o semestre crescendo 27,3%. Já a venda externa caiu 6% e também no semestre ficou ali 0 a 0, né, cresceu 0,1%. Né? No atacarejo cresceu quase 30%, o same-store sales ficou ali de 1,5% de crescimento. E também temos aqui resultado do trimestre crescendo o same-store sales de quase 5% e no total 37%. Ou seja, o que a gente pode concluir aqui? Né? As vendas das mesmas lojas crescendo em todos os segmentos, varejo, eletro e também atacarejo, e também em todas as bases trimestrais e também semestrais a companhia vem crescendo receita em todos os formatos, tá? Então esse é o principal ponto aqui para a gente abordar. Desempenho financeiro, a gente tem aqui um EBITDA, né? Também crescendo 0,5% na base do ano passado, crescendo 16% na base semestral, um CAPEX, né? Ou seja, na base de investimentos, crescendo ali 122% no trimestre, 132% no semestre, ou seja, chegando assim 558 milhões de reais nos 6 primeiros meses do ano, né? Ou seja, o que colabora? Reforma, manutenção e outros, na menor parte, obras em andamento, né? Colabora com mais de 200 milhões de reais, 120 milhões de reais também em infraestrutura de retaguarda e lojas inauguradas, 152 milhões de reais. Lucro líquido também crescendo 17% na base semestral, mas caindo 2% na base trimestral com o ano passado, e lucro bruto crescendo mais de 24%, tanto na base trimestral aqui, chegando a 853 milhões, e também 1 bilhão 655 milhões referente ao semestre, né, o primeiro semestre de 2021, crescimento de 28%, tá? Bom, agora para a demonstração de resultados, acho que alguns números nós já abordamos aqui, mas a gente tem alguns principais pontos para a gente abordar, tanto com o primeiro semestre de 2020, né, na base semestral, a gente vê um crescimento de 16,9% no lucro líquido, uma queda, né, de 2,5% comparado com 2020, e também ao mesmo tempo, a gente está falando aqui na base semestral e na base trimestral, e ao mesmo tempo a gente consegue ver também despesas de G&A, né, ou seja, aumentou 41% na base trimestral, e também a gente vê aqui um aumento de 36% na base semestral por aqui também. Receita líquida também ao mesmo tempo, né, a gente consegue ver aqui uma receita líquida também crescente, tanto mais de 28% na base trimestral e 33,8% na base semestral nos 6 primeiros meses de 2020, comparando com o ano passado, né? Então esses são os principais pontos. Lembrando também que quando a gente compara, né, a representatividade da despesa administrativa, né, com o G&A sobre a receita líquida, chega a mais de 16% na base trimestral e 17%, ou seja, ficando bem flat ali quando a gente compara os dois períodos de comparação do ano passado, tá? Aqui também a gente vai falar um pouquinho sobre fortalecimento de caixa, né? A companhia vem ali, né, sendo negociado no segundo trimestre de 2021, né? Caixa líquida, né, 1,1 vezes em alavancagem, dívida líquida por EBITDA. A companhia tem um caixa líquido, né, pela dívida líquida ali de um pouco mais de 1 bilhão 336 milhões de reais. Uma aplicações financeiras que contam mais de 1 bilhão 357 milhões de reais também. E um caixa equivalente de caixa que ultrapassa de mais de 1 bilhão 687 milhões de reais. Um crescimento de quase 80% comparado com o ano passado, né, no segundo TRI, que chegou ali a 944 milhões de reais, tá? Então esses são os principais pontos. Lembrando que também a companhia vem diminuindo também a sua dívida bruta, né? Ou seja, ela vem realmente diminuindo sua dívida e também vem aumentando a relação da sua geração de caixa e também que promove, né? Ou seja, a alavancagem que saiu de 0,3 vezes para uma alavancagem, ou seja, negativa, ou seja, a companhia com caixa líquido, né? Ou seja, de 1,1 vezes, né? Isso que vale a pena lembrar. Fortalecimento de caixa, ao mesmo tempo, traz, né, uma robustez na sua estrutura de capital. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre status das obras, né, dos CDs, né, que compõem aí o Grupo Mateus. A gente está falando aqui do CD de Centro de Distribuição de Santa Isabel, no Pará, são mais de 40 mil metros quadrados. Para quem conhece, são mais de 65 mil posições de pallets, tá? Ou seja, lembrando que tem uma foto aqui também, já foi 100% concluído. O CD, a expansão do CD de São Luís do Maranhão, são mais de 20 mil metros quadrados, integrando aí o Centro de Distribuição, são mais de 97.500 posições de pallets, ou seja, dá mais opcionalidade ali para o centro de distribuição, e também a nova indústria de panificação está em 70% concluído, são mais de 13.500 metros quadrados também, agregando aí, né, lembrando que a companhia tem a famosa adensamento de rota, ou seja, ela consegue trazer, né, a sua logística de uma forma muito mais eficaz, né, ou seja, de um custo muito menor, à medida que ela está muito tempo nessa região e ela consegue ter lojas que integram ali, né, tanto o seu centro de distribuição quanto as lojas, e aonde, à medida que os caminhões vão passando, eles conseguem abastecer, né, trazendo mercadorias frescas, enfim, e também com preço mais competitivo, e também ao mesmo tempo, né, consegue trazer isso daqui, ou seja, logística mais integrada, que diminui custo e aumenta a alavancagem operacional do negócio, tá? Bom, o que eles têm aqui em relação a cenário, né? Ao mesmo tempo que eles avançam em terreno, ou seja, eles estão em paralelo adensando rotas, né? Ou seja, fazendo um adensamento de rotas, como eu acabei de falar. Então tem algumas cidades aqui interessantes, né? A gente tem aqui a cidade de Balsas, Imperatriz, São Luís, Belém, Teresina, Parnaíba,
né? Também temos a cidade de Sobral, Floriano, ou seja, o que acontece? O que traz nessa imagem aqui? Né? À medida que eles vão avançando, ou seja, eles vão ali abrindo lojas satélite, tanto lojas caminho, né? Ou seja, que são lojas menores que estão logo aqui, ao mesmo tempo eles vão inaugurando lojas maiores, integrando em toda a sua cadeia e trazendo próximo das capitais aqui, como a gente consegue observar aqui, Pará, enfim, também no Maranhão e Piauí, são lojas próximas e ao mesmo tempo lojas intermediárias ao longo do caminho, ou seja, eles conseguem abastecer lojas menores, um CD também que é totalmente estratégico, né, para abastecer lojas satélites e também trazendo otimização de custos para todas as lojas adjacentes. Tá? Então esse é o principal ponto para entender um pouquinho por que, né, o Grupo Mateus vem crescendo de uma forma bem orgânica, né, e também cidades muito próximas das outras para justamente justificar essa relação, né, diminuição de custo e aumento também dessa alavancagem operacional justamente provocado por isso, né, ou seja, abastecer uma cidade que não tem aí tanto custo de logística e também a companhia precisa também abastecer as suas lojas, dependendo aí, são lojas abastecidas 2 vezes por semana, né, ou até mais, dependendo aí da relação de estoque, né. Bom, o que nós temos aqui referente à relação ao consenso de mercado, de alguns números, né, ou seja, dos principais analistas do Brasil. Nós temos aqui, tanto para 2021 fechado, né, ou seja, o mercado espera uma geração de caixa para esse ano de 1,2 bilhões, ou seja, uma geração de caixa que pode aumentar em ano 2022. Analistas prevêem que essa geração de caixa pode chegar para 1,5 bilhões de reais e 1,8 bilhões de reais em 2023. Tá? Relação também em lucro líquido, né, o mercado espera para esse ano 907 milhões de reais, um pouco mais de 1 bilhão, né, 1,09 bilhões em 2022 e 1,33 bilhões também no ano de 2023, ou seja, a companhia crescendo geração de caixa e também crescendo lucro e também receita, né, ou seja, 15 bilhões esse ano, 17,8 bilhões, quase 18 bilhões em 2022 e ultrapassando 21 bilhões de reais de receita em 2023, tá? E também falando um pouquinho mais sobre relação, né, de preço-alvo, né, dos principais analistas do Brasil, nós temos aqui Bradesco BBI recomendando alta performance, acima da média do mercado a R$11. São mais de 9 analistas recomendando compra e 2 analistas recomendando manter. Nós temos aqui Banco do Brasil a 11,70, Banco BTG a R$11, HSBC neutro a 8,75, Banco Safra a R$11, Itaú BBA também a R$11, também Now Securities também colocando ali a R$10, Eleven 14, Ativa 10,90, XP R$11 e também Santander R$11. Lembrando que na média ali, né, o preço-alvo médio 10,69, ou seja, gira muito entre R$11, né, e também 10,50, né, fica em torno de 10,69 o preço médio, Débora. Então, esses são os principais pontos aqui que a gente comentou sobre Grupo Mateus. É isso aí, Alex. A gente tem mais temporada de balanço por aqui. Vamos trazer também os números da Cury, que teve, aliás, recomendação de compra mantida pelo BTG, né, com preço-alvo a R$16. A companhia registrou um lucro líquido aí de mais de 78 milhões de reais, uma alta de 112% na comparação, 112,4% na comparação anual, né, Alex? Aliás, eu quero trazer um spoiler aqui, porque a gente vai ter a Cury aqui trazendo todos os detalhes aí de como foi essa temporada de balanço. A gente vai conseguir conversar ao vivo com o pessoal aí da companhia amanhã, né, Alex, por aqui. Mas antes disso, vamos ver aí tudo como aconteceu aí nesse segundo trimestre com o Alex André, que você está muito bem ligado nesses números. Como é que foi esse segundo trimestre da companhia, Alex? Legal, Débora. Eu só vou falar aqui, né, ou seja, da apresentação de resultados, mas vale a pena você, né, entender um pouquinho como foi o resultado, anotar todas as dúvidas para você depois voltar aqui, né, Débora, amanhã. 7 horas da noite, ao vivo. Então não perca. Hoje às 7 horas da noite a gente vai ter temporada de balanço com JHSF. Amanhã, 7 horas da noite, é com o pessoal da Cury. E de manhã, login, 8 horas da manhã. Então vai ter overdose de Débora por aqui. Vocês aproveitem, anotem suas dúvidas, que eu espero por vocês. Mas vamos lá, vamos entender como foi esse trimestre aqui da Cury, Alex. Bacana. Se Débora fosse um ticker, estaria voando, né? Seria toda hora aqui na BMC News. Vamos lá, vamos falar aqui então da apresentação aqui da Cury. Lembrando, né, anotem aí as suas principais perguntas, que amanhã, né, a gente vai debater todas as principais dúvidas com os executivos da companhia, tá? O que nós temos de destaques aqui? Melhores resultados operacionais e financeiros da história da companhia, ou seja, um trimestre, né, marcado por recordes, né? Ou seja, tanto operacionais, lançamentos, são mais de 686 milhões de reais em lançamentos em 12 meses, a gente está falando um pouco mais de 2,3 bilhões, ou seja, em um ano, 2,3 bi, lançado somente no segundo trimestre, que ultrapassou 686 milhões. Vendas líquidas, 883 milhões de reais e também um VSO, olha o tamanho do VSO, 73%, volume sobre oferta de 12 meses, esse indicador muito acelerado, tá? Acho que vale a pena olhar um pouquinho mais, de uma forma mais detalhada para esse VSO também, tá, pessoal? Financeiro, receita líquida, 451 milhões de reais,
lucro líquido em participação da Cury 79 milhões, margem bruta 36%, margem líquida 17,4%, uma geração de caixa de 72 milhões de reais, tá no segmento aqui financeiro, tá? Vendas, né, que nós temos aqui o melhor trimestre da história, é claro, né, ou seja, o que nós temos aqui para falar um pouco, velocidade sobre vendas, né, volume sobre oferta, VSO líquida, 46%, 46,8%, mas 73%, qual que era esse número? É 12 meses, né, trimestre a gente está falando de 46,8%. Quando a gente fala aqui de 6 primeiros meses de 2021, 62,1%, crescendo quase 10 pontos percentuais, crescendo 9,4 pontos percentuais de velocidade de vendas da companhia. Ou seja, vendendo muito rápido, não basta só lançar, ela precisa também vender rápido para justamente traduzir em caixa, gerar muito caixa e também acelerar outros lançamentos, tá? Essa é a principal fórmula da companhia. Land Bank, né, geração de caixa, né, ou seja, Land Bank, né, banco de terrenos, né, com VGV potencial, está falando de mais de 51.950 unidades, está falando de um pouco mais de 10 bilhões de reais no segundo TRI, aumentando desde o ano passado, ou seja, o cenário macroeconômico ficando mais visível, né, ou seja, um pouco mais concreto, ou seja, mesmo com essa turbulência de curto prazo, a companhia enxerga que tem vacinação, mesmo com o aumento da taxa básica de juros, também implementa também numa relação de maior custo, né, sobre os insumos, né, de matéria-prima sobre a construção, mas ao mesmo tempo ele consegue observar o mercado aquecido que demanda consumo, como a gente observou ali em relação ao aumento do VSO, crescendo também Land Bank potencial. Geração de caixa ao mesmo tempo, crescendo 22% na base semestral, crescendo 16,8% na base trimestral, 71 milhões de reais, como a gente comentou anteriormente, tá? Que demonstra uma solidez da companhia. Receita líquida e lucro bruto, que nós temos aqui para falar, né? Receita líquida crescendo 83%, chegando a 451,3 milhões de reais no trimestre, e também no semestre 790,6 milhões de reais, crescendo 67% no período. Lucro bruto também sobre a margem bruta, né? A gente tem uma margem bruta de 36% no segundo TRI, no semestre 35,8% de margem, crescendo 87% também do lucro, né? Em lucro bruto aqui, né? Sobre o segundo TRI, e sobre os 6 primeiros meses de 2020, crescendo 71%. São mais de 283,3 milhões de reais nos 6 primeiros meses do ano de 2021 de lucro bruto da Cury, tá? Resultado líquido, né? O que nós temos? Lucro líquido e margem líquida. A gente tem aqui o principal ponto, chegando a 16,3% de margem líquida também no semestre, no trimestre são mais de 17%. E também o que nós temos aqui para comentar, são mais de 129 milhões de reais nos 6 primeiros meses, no trimestre 77 milhões de reais, tá? O endividamento, cronograma de amortização, ou seja, a maior parte da dívida está em 2023 adiante, lembrando que esse ano são mais de 85 milhões, ano que vem, no 2022, serão 60 milhões de reais, mas lembrando, né, ou seja, 57% da dívida está em longo prazo, 43% em curto prazo, ou seja, o que não preocupa a companhia na medida, né, que o endividamento eles vêm alongando a dívida, justamente trazendo uma geração de caixa, ou seja, aí quando a gente observa em relação, né, a alavancagem financeira da companhia está muito bem equacionada, ou seja, a companhia gerando muito caixa, né, conseguindo vender uma velocidade muito boa, e ao mesmo tempo vem lançando cada vez mais e vem jogando a sua dívida para frente, então vem mantendo aí uma estrutura de capital muito bem equacionada, né? Então por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre o retorno, né? A gente vê aqui o retorno anualizado sobre o PL médio, né, o ROI, o que a gente tem aqui? 61,6%, melhorando desde o ano passado. Também, o que colabora para esse número? Né? A companhia que ela tem um modelo de asset light, ou seja, uma companhia que necessita, né, de investimento, né, ou seja, de um CAPEX relativamente baixo, né, comparado a outras construtoras, aliado a uma geração de caixa muito forte e também uma distribuição de dividendos, ou seja, um retorno para o acionista de uma forma muito bem agressiva, né, ou seja, de uma forma muito saudável para os acionistas stakeholders. Né. Resultados consistentes, né, o que demonstra, né, recorde de lançamentos, está falando também recorde de vendas, repasse e receita na história da companhia. Land Bank muito estratégico, ou seja, não basta ter terreno, tem que ter um terreno muito bem estruturado, aliado, né, principalmente à atuação da companhia, ou seja, qual que é o principal foco da Cury, é onde esse terreno precisa estar. Né? Então isso também eles alinham de uma forma muito bem feita também. Forte geração de caixa, ou seja, tendo Land Bank estratégico, gerando caixa, uma velocidade rápida, ou seja, eles têm relativamente uma manutenção das margens, ou seja, será que eles vão perder margem justamente que a gente está vendo um cenário, né, de Selic maior, de repasse do insumo maior? Eles conseguem ter uma manutenção dessas margens referente ao histórico, justamente uma geração de caixa muito bem feita, né, aliado ali, né, aos próximos trimestres, que eles querem ter uma sólida estrutura de capital, confortável, um time comprometido e focado, uma base robusta e sustentável e demanda resiliente, ou seja, não perder essa velocidade de venda, né, não perder essa demanda aquecida e justamente surfar nessa onda do mercado, e não só a Cury, mas outros players do mercado de real estate também vem passando, né.
Bom, o que nós temos aqui agora para falar um pouquinho sobre a Cury 2021, 2023, também um pouquinho sobre 2024. Né? O mercado espera uma geração de caixa para esse ano, né, de 352 milhões de reais. Para o ano que vem, 447,6 milhões de reais, 2023, que ultrapassa 581 milhões de reais também de geração de caixa ou EBITDA. Lucro líquido também, né, 300 milhões de reais para esse ano, 301 milhões de reais, o ano que vem 397, 527 milhões, ou seja, um crescimento tanto de lucro quanto também de geração de caixa, claro, né, consequentemente, esses dois números positivos ao longo dos nos próximos 2 anos, né, de acordo com os principais analistas do mercado, também alguns múltiplos projetados para esse ano e também para o ano que vem, números da Cury, tá? Bom, o que nós temos aqui para falar agora, né, sobre relação esses números aí que vieram recordes, né, tanto operacionais, que também colaboraram aí para os números financeiros, demonstram que são 6 analistas, né, todos os analistas recomendando compra, são 100% dos analistas. A gente está falando aqui de Itaú BBA recomendando Outperform a R$ 15,30, Banco BTG a R$ 16,00, Eleve a 17, XP a R$ 15,00 e Banco Safra, por último, a gente tem aqui também dando Outperform também a R$ 16,50, Débora. Então esses são os principais números aqui da Cury. Pois é, agora eu vou pedir para poder separar os números aí da Wiz. Lembrando, tá, gente? Cury amanhã, 19 horas, BMC Business. A gente vai estar aqui na temporada de balanço, aqui é uma cobertura especial, uma programação especial aqui para vocês de temporada de balanço para a BMC, trazer aí para vocês os detalhes aí das companhias diretamente, claro, com eles, né? Nada melhor do que a gente ter aqui o CEO, RI da companhia, falando aí sobre esses números, né? Dando esse olhar realmente da companhia, que muitas vezes a gente vê essa quantidade de números, essa quantidade de dados, a gente não entende muito bem como que a companhia chegou nisso, né? Então, nada melhor do que a gente conseguir ouvir a própria companhia. E agora a gente vai falar da Wiz, que registrou esse lucro líquido de 84,6 milhões de reais no segundo trimestre, foi uma alta de 66,8% na comparação anual. Lembrando que recentemente o CAD aprovou, né, Alex, sem restrição alguma, a parceria entre a BRB e a Wiz, né, para poder comercializar aí seguros, consórcios e títulos de capitalização em previdência privada. Ou seja, será que a gente vai ver aí algum resultado disso aí, dessa junção aí nos próximos trimestres já, Alex? Com certeza, Débora. E também novas parcerias, né, o que a Wiz vem fazendo bastante. Lembrando que a Wiz era uma companhia que muitos investidores, né, olhavam de uma forma muito duvidosa, porque ela tinha uma dependência muito grande da Caixa, ela mudou esse perfil, inclusive até o próprio Everton, o CEO da companhia, vem acelerando isso, ou seja, tem a parceria tanto com o BRB, como você falou que foi aprovado pelo CAD, parceria, né, Interseguros também, que vem demonstrando um ótimo retorno, um potencial muito grande de crescimento. Também tem diversas formas aqui de outras parcerias, como a Sompo, enfim, como a gente falou aqui também do BRB. Então são várias frentes que a Wiz vem mudando a sua cara e isso também vem mostrando também nos seus números, ou seja, um papel que saiu da casa dos R$7, né, R$7, R$8, agora, né, ou seja, na casa de mais de R$15, ou seja, também os analistas e os investidores olhando de uma forma muito mais positiva para o case, o que demonstra também, quando a gente vai falar um pouquinho nessa apresentação, os analistas revisando para cima, né, os números também da Wiz, tá? Então, Débora, o que a gente tem para comentar aqui? Os resultados do segundo TRI, né, da Wiz. A gente tem aqui uma receita bruta, né, cresceu 44,5% referente ao ano passado, 244,8 milhões de reais. Lembrando que a companhia por si só, ela é asset light, ou seja, é um modelo muito simples de entender, justamente ali a comercialização também de seguros, não necessariamente, né, tomando esse risco, né, ou seja, ela consegue fazer ser multiplataforma com diversas parcerias, né. EBITDA também crescendo 43,8%, 109,5 milhões de reais, um lucro líquido ajustado crescendo 66,8 milhões, 84,7 milhões e um saldo de caixa de 285,9. A gente está falando aqui de um saldo de caixa ajustado. São mais de 1,6 bilhões de reais no Wiz Parceiros, ou seja, está falando de um volume de carta de consórcios vendidos que ultrapassou 11%. BMG Corretora, em receita bruta, né, consolidado no segundo TRI, está falando de 24,3% da receita total da Wiz, tá? São 59,5 milhões de reais. São mais de 532 mil clientes no Inter Seguros, por isso que a gente demonstra esse crescimento muito robusto na base do Inter, que é um banco que vem crescendo muito, né? E a própria Wiz é um grande parceiro para isso, né? Então por isso que a gente está falando de um crescimento de 342,5% referente ao ano passado, são mais de 5,9 milhões em resultados adicionados ao Wiz, ou seja, um resultado ainda mais positivo para a própria companhia, tá? Bom, resultado consolidado, né? Que a gente tem aqui, EBITDA e margem, né? A companhia melhorou muito de margem, lembrando do ano passado, desde o quarto TRI, a margem saiu de 30%, foi para 50%, mas olhando para o histórico já rodava entre 53% e 54%, tá? Então não tem nenhuma grande novidade. Referente ao semestre, a companhia diminuiu margem, mas aumentou geração de caixa para 221 milhões de reais
E também receita bruta consolidada, a companhia conseguiu aumentar ali em relação à receita bruta 244,8 milhões de reais no segundo tri, crescendo 44,5%, no semestre crescendo 37,5%. Já a margem líquida, referente ao lucro líquido, também, como a gente compara ali, o quarto trimestre foi um resultado bem ruim comparado ali aos outros trimestres, até mesmo comparado com o segundo tri, mas recuperou ficando 34% acima até do terceiro trimestre, que foi o maior número registrado aqui nesse período histórico, e também 31,2%, melhorando margem comparado na base semestral. Então a companhia melhorando margens e ao mesmo tempo também gerando caixa. Simplesmente a gente consegue entender, né, essa fórmula aqui, justamente a companhia trazendo uma receita bruta. E também a gente tem aqui um impacto também sobre os custos e despesas, que também aumentaram 70,6% no período, tá? Ou seja, segundo tri de 2020 com 2021. Tá? Resultado ajustado, a gente tem alguns pontos aqui, né? Ou seja, a companhia ela tem aqui alguns cálculos que a gente pode fazer, ou seja, a gente tem aqui uma recuperação tributária, né, sobre o EBITDA, a gente está falando de uma margem no segundo trimestre de 49,7%, e também que era, né, de 50,9%, uma perda ali de 1,2 pontos percentuais, muito causado também pela essa relação, né, como a gente comentou aqui anteriormente. Né. Passando para o próximo slide, o que nós temos aqui? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do lucro líquido, né? Ou seja, a gente tinha falado sobre isso, né? Ou seja, um lucro líquido de 75 milhões, mas olhando para o histórico, né? Desde 2019, né? Como está essa relação à margem? A margem está beirando ali em relação ao histórico, ou seja, girou em 32,7, 34,7, 32,8, agora 34,1, apesar dessas últimas quedas, né, do segundo trimestre e do quarto trimestre, como eu comentei, o quarto trimestre foi pior até mesmo que o segundo trimestre da pandemia, tá? Bom, agora a evolução do EBITDA deu uma clara recuperação em V e agora está sendo negociada até abaixo do histórico, mas em linha, ali acima de 50%, 50,7%, lembrando que o cenário ali base girava em torno de 50%, 51%, 54%, 53% também de margem EBITDA, né? A companhia conseguiu fazer ali uma geração de caixa operacional de 111,7 milhões de reais no período, tá? Referente também, a gente vê aqui a relação do fluxo de caixa, né? Ou seja, a companhia tem um saldo de caixa ajustado de 285,9, a gente já tinha comentado sobre isso. O que compõe o fluxo de caixa, né? A gente tem aqui um CAPEX, investimentos, dividendos também, capital de giro, né? Também o lucro que a gente comentou ali anteriormente, que traz também um ajuste de consolidação aqui. A gente vê aqui como que colabora nessa conta, a gente tem aqui investimentos, dividendos, CAPEX, capital de giro e depreciação. Aqui, referente ao segundo trimestre, aqui a gente compara com o quarto tri, terceiro trimestre, segundo tri, com o segundo trimestre de 2021, os números aqui estão em laranja nessa tabela, tá? Aqui também já falar de um resultado por unidade de negócio, né? Ou seja, o que nós temos aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso, né? Ou seja, quando a gente compara aqui a rede de caixa, né? Tanto o room on quanto o room off, né? Ou seja, a gente traz aqui uma receita bruta crescendo mais de 21% nessa relação do core business, ou seja, que a companhia também vem crescendo margem, né? Ou seja, uma margem de mais de 90%, e também ao mesmo tempo, quando a gente consegue comparar aqui no próximo slide, né, justamente na parte do BMG Corretora de Seguros, né, ou seja, a companhia ela vem aumentando uma receita bruta de mais de 65%, o EBITDA também superando margem de 22% no período. A parte também da WIS consegue também 65% no crescimento da receita bruta, assim como o BMG, mas também quando a gente consegue comparar aqui a margem cai comparado ao segundo trimestre, já a margem ficando em 46%. E também quando a gente compara com o BMG Corretora de Seguros, né, o desempenho impulsionado pelos produtos prestamista, né, carro de vida, com crescimento de 19% e também 400%. De forma respectiva, né? Também a gente vê aqui 142 milhões de reais em prêmio emitido, são mais de 34% no crescimento do trimestre anterior, do primeiro trimestre de 2021. Então isso que demonstra principalmente esses resultados positivos também do BMG Corretora de Seguros. Já no WIS Consegue, a gente tem aqui o destaque, né, também que adicionou um pouco mais de 1,3 milhões, né, que representa 58% da receita bruta total dessa unidade, e também um EBITDA impulsionado pela melhor performance em relação da receita líquida que a gente traz aqui logo nessa tabela, como a gente comentou, tá? Mesmo com uma perda também, historicamente olhando, né, referente aqui à margem EBITDA, né? Bom, quando a gente fala aqui em relação, né, também, tanto a WIS Parceiros, que também é uma frente muito grande, né? Também a gente consegue observar esses dois principais pontos, né? Ou seja, a WIS também tem uma parte de soluções de crédito, soluções com seguros massificados, crescendo mais de 38% na base de crédito, né? Na base de massificados cresceu 13%. A margem EBITDA também caiu, era 22% no quarto tri, ficou em 11,7%, mas em relação à geração de caixa ficou 2,7 milhões de reais, uma receita bruta também crescendo 12%, na WIS Parceiros crescendo 27%, e uma margem EBITDA também, nem queda comparado ao primeiro tri, que ficou em 61%, agora em 49%, mas acima do quarto trimestre, ficou em 40%.
O crescimento da receita bruta aqui, né, quando a gente comparou aqui, crescendo 27%, colaborou para esse número de 13,9 milhões, foi impulsionado pelo produto de consórcio, que cresceu 25%, e o crescimento de 11,3% no volume de cartas vendidas. O impacto no EBITDA foi para os maiores custos, ou seja, o que impactou referente à margem foi o custo, e despesas para fazer à frente de novas operações, ou seja, um impacto pontual, né, referente à margem EBITDA, olhando para o histórico, né. Bom, quando a gente fala aqui de Wiz Corporate, né, a gente está falando de uma receita bruta também crescendo 3,4%, uma margem EBITDA também que era negativo no ano passado, ficou 36% agora no quarto tri, agora devolveu, né, agora ficando 6,6%, ou seja, realmente uma alta da margem, depois consequentemente devolvendo a margem, impulsionada pela maior performance da receita líquida, ou seja, a companhia vem ali ficando ali em torno de R$600 mil, né, impulsionada pela vertical da Wiz Corporate Partners, que adicionou 1,8 milhões na receita bruta versus o primeiro trimestre de 2020. Segundo tri, tá? Interseguros, eu acho que é um ponto muito interessante, né? Ou seja, a gente está falando de adicionando novos clientes, né? Ou seja, adicionando um crescimento muito forte na base do Banco Inter. A gente está falando de um crescimento de 200%, ou seja, a maior base de crescimento da receita, né, bruta foi pelo Interseguros, ou seja, isso é um dado muito interessante para a gente falar. A margem, a companhia também vem melhorando a margem está 89,9%, acima do histórico, justamente aliado aí, né, que foi celebrado 2 anos de nova parceria entre a Wiz e Inter, né, em maio de 2021, e também um aumento de 323% nas vendas de produtos de seguridade, e também são mais de 530 mil clientes. A gente está falando de um crescimento de mais de 342% na base do Inter, que ainda demonstra que o Banco Inter é um grande parceiro, colabora muito para o resultado e também tem uma frente muito grande ainda, né, que é de crescimento dentro da própria plataforma do Banco Inter, tá? Isso que a própria Wiz enxerga, e também não deixando de olhar para outros parceiros, como a Débora comentou também, BRB e outros parceiros que também a Wiz pode fechar aí no longo dos próximos meses, nos próximos dias, né? Então, o que nós temos aqui, né? Falando de números consolidados, né? Ou seja, em relação aqui ao consenso do mercado para o ano de 2021, 2022 e 2023. Para esse ano, né, o ano fechado, o mercado espera um lucro líquido ajustado de 220 milhões de reais. Para o ano que vem, 141 e 2023, 150 milhões, ou seja, uma deceleração do lucro no ano que vem, mas relativamente uma alta comparado com 2022, mas uma queda comparado com 2020, tá? Referente aqui ao EBITDA, a gente não tem nenhuma previsão, ou seja, lembrando que ano passado a companhia conseguiu ali, né, gerar, né, de caixa de 381 milhões de reais, e também ao mesmo tempo o mercado espera 325 milhões de reais de EBITDA, ou seja, uma queda comparado com esse ano, mas um aumento referente a 2022, uma recuperação, lembrando que o ano que vem os principais analistas revisam para baixo, né, os principais números aqui financeiros da companhia, como a gente consegue observar também nesses múltiplos projetados para o ano que vem e também para 2023, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relação, né, de preço-alvo dos analistas, como eu comentei lá no começo da apresentação com a Débora, né, ou seja, esses números que vieram fortes também na principal base de crescimento da companhia, ou seja, todos os seus parceiros, todos os seus braços de negócio do core business colaboraram positivamente e que também ressaltaram, né, um aumento ali de preço-alvo dos principais analistas do mercado. A gente tem aqui a Planner recomendando a 13,50, mas a gente está vendo aqui uma análise já feita para o ano passado, ou seja, de 15 de outubro, mas a principal análise aqui que são mais atualizadas, está falando de Itaú BBA, né, que foi 12 de agosto, né, deu a R$23, e também no dia 13 de agosto, está falando aqui Itaú BTG, né, ou seja, Banco BTG recomendou R$19, Itaú R$23. São 3 analistas recomendando, que 2 analistas recomendam, né, compra aqui, né, são análises mais atualizadas, e o preço-alvo médio a R$21 o preço das ações da Wiz, Débora. Pois é, Alex, e agora a gente vai falar de Mater Dei para poder a gente encerrar hoje aqui essa temporada de balanços por aqui, somente agora, né? Mater Dei que registrou lucro líquido de 53 milhões de reais no segundo trimestre. Isso em relação aos 6 milhões reportados aí um ano antes. E a Gaiden Investimentos, né, incluiu Mater Dei na sua carteira aí de top picks, né, para agosto. Não é isso mesmo, Alex? Além da Mater Dei, tiveram outros papéis aí, mas foi um dos destaques aí desse mês de agosto aí para a Guide. É isso aí. Lembrando que não só a Guide, mas também outros bancos, Débora, vem olhando, né, o setor de saúde com ótimas perspectivas, né? Por quê? Lembrando que o ano passado foi um momento muito marcado pela pandemia, né? As cirurgias eletivas ficaram suspensas, que trouxeram aí maior relação, né, de custo e também, né, menor margem, ou seja, a companhia conseguiu
manter suas margens, lembrando que o ano passado foi um movimento muito atípico. Agora, né, com as cirurgias eletivas voltando ao normal, e também, né, ou seja, que traz maior margem, maior geração de caixa, que também denomina, ou seja, esse crescimento aliado ao M&A, ou seja, Redditor, né, fazendo aquisições, inclusive, né, aquisições recentes, né, também anunciadas ao mercado. Mater Dei também não é diferente e vem crescendo o número de leitos, consequentemente olhando para frente, né, ou seja, uma consolidação do mercado, inclusive são poucos players, né, grandes, né, nesse segmento aqui no Brasil, que vem mostrando crescimento, né, ou seja, que tem aí ótimos números reportados, como você comentou, Débora. Então, o que nós temos para comentar aqui de Mater Dei no segundo trimestre desse ano? Média de leitos operacionais e ocupação, está falando de uma taxa de ocupação de 74,7%, para quem acompanha diariamente o Covid, né, fala, a taxa de ocupação média, né, ou seja, aqui está falando da taxa de ocupação da Mater Dei, 74,7% dos leitos. Tá? Lembrando que os leitos operacionais são mais de 646 leitos, lembrando que no ano passado na mesma base era 498, ou seja, vem aumentando o leito, ou seja, vem aumentando a disponibilidade, consequentemente com essa taxa de ocupação maior, eles conseguem também gerar, né, mais caixa, mas também tem que ficar muito atento a custo, né? Ou seja, quando a gente vê aqui variação do número de pacientes de Covid, aumentou, está ficando 84,3% comparado com 2020, né? Ou seja, vem aumentando ao longo dos últimos trimestres. E aqui os pacientes de Covid-19 no Mater Dei, esse que é um ponto bem interessante, para vocês entenderem a média do primeiro trimestre, que estava bem mais abaixo dessa linha verde mais escura, que está logo acima. A gente está falando aqui de pacientes de Covid-19, né, em torno aqui de 196. Quando a gente pega aqui, né, a principal média, né, dos pacientes de Covid, colocando aqui um gráfico desde janeiro de 2021, tá? Lembrando que os colaboradores por leito operacional são 5,6, abaixou, né, era 5,8, ou seja, a gente consegue entender uma alavancagem operacional, ou seja, mais pessoas, né, menos pessoas atendendo mais leitos, e isso consegue também gerar, né, uma relação muito mais eficaz em dado operacional. Receita líquida, a gente está falando de 269 milhões, né, no segundo TRI, 496 milhões nos 6 primeiros meses, no EBITDA de 93 milhões no segundo TRI, no semestre 155 milhões, assim como a margem líquida 19,8%, a gente está falando de um lucro líquido de 53 milhões, 80 milhões nos 6 primeiros meses, com uma margem semestral de 16,1%, tá? Já a margem EBITDA, como eu comentei anteriormente, esses dois principais números, a margem gira em torno de 34,6% no trimestre e 31,3% no semestre, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre a receita, né? A receita da companhia, receita recorde, né? 58% crescendo no semestre para 496 milhões de reais e crescendo 269 milhões, ou seja, a companhia melhorando, né? Desde o cenário do Covid, ou seja, à medida que o Covid vem se arrefecendo, né? Ou seja, a melhoria da taxa de vacinação, a companhia também vem melhorando o ticket médio por leito, ou seja, o ticket médio também, né, de 2,3 milhões para 2,39 milhões de reais, tá? Ou seja, quando a gente compara aqui todos os leitos, né, lembrando aqui com o ano passado, tá? Bom, o que nós temos aqui para falar de custos dos serviços prestados, né? Ou seja, em relação à receita líquida, caiu para 55,8%, lembrando que no trimestre que foi marcado o auge da pandemia, né, ficou em 72,5%, ou seja, colaborava, né, com o maior custo sobre a receita, agora caiu 16,7 pontos percentuais no trimestre, olhando até agora. E a despesa operacional líquida também, que vem caindo quase 5 pontos percentuais, né? A gente está falando aqui de 35 milhões de reais no trimestre e também 71 milhões de reais no semestre, tá? Bom, o que nós temos aqui para falar de geração de caixa? Então, o que a gente está colocando aqui na conta? Menor custo e maior geração de caixa e, ao mesmo tempo, aliado ao maior número de leitos e também, né, a taxa de ocupação também crescente. Essa é a principal forma para a Mater Dei continuar crescendo e também colocar aí nos principais stock picks, né, como a Débora comentou, dos principais grandes bancos e corretoras no Brasil. Essa é a forma que a companhia vem fazendo para crescer o seu caixa, né? Ou seja, a gente está falando aqui de 93 milhões, né, de geração de caixa, lembrando que são mais de 2,8 milhões, né, de stock options aqui que são marcados, né, nesse principal ponto que eles colocaram, crescimento de quase 300% no ano passado, o resultado no ano passado veio bem ruim, então eles recuperaram bastante de forma bem gradativa ao longo dos últimos trimestres, e também quando a gente consegue observar tanto EBITDA e margem EBITDA também crescendo, né, ou seja, a companhia vai demonstrando resiliência, são números recordes também, tá? Lucro líquido e fluxo de caixa, lucro recorde, está falando de um lucro de 80 milhões de reais, né, no semestre e 53 milhões de reais também no trimestre, tá? Também fluxo de caixa, que é interessante, né, a companhia ali em março de 2021, 228 milhões, né, eles tiveram ali 1,14 bilhões de reais captados no IPO, então juntando isso, essa fonte de financiamento, com um rendimento de aplicações financeiras de 11 milhões de reais, né, um dado bem
pequeno, mas representa no total caixa equivalente de caixa 1,3 bilhões de reais, lembrando, né, que a maior parte ali está em aplicações financeiras, e caixa 513 milhões de caixa, né, caixas e equivalentes de caixa, tá? Agora falando de endividamento, de que a gente acabou de falar, estrutura de capital, né, ou seja, a posição de caixa, agora lembrando a outra ótica aqui da dívida. Então a gente tem aqui uma relação entre dívida líquida por EBITDA, a companhia estava em 0 vezes, né, praticamente zerado no seu caixa com a sua dívida, agora ela aumentou sua alavancagem para 4,4 vezes, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver também o caixa equivalente de caixa também aumentando gradativamente referente sobre a dívida total, e também o cronograma de amortização também ao longo de 5 anos, ou seja, o prazo médio da amortização da dívida gira em torno de 5 anos, né, 5,1 anos. E sobre o total, 43% da sua dívida está, né, em torno ali de 5 anos, 122 milhões, lembrando que 21% da dívida está em menos de um ano, são em torno de 60 milhões de reais, né, ao longo de 2021, tá? Olhando para esse ano, né, o que nós temos aqui, né, a gente não tem grandes números, né, para a gente comparar aqui quando a gente pega o consenso do mercado, a gente tem alguns múltiplos, né, ou seja, a gente vê aqui EV/EBITDA 22,16 vezes em 2021, 13,19 em 2022 e 9,27 vezes em 2023, tá? E olhando para preço-alvo, os analistas, o que nós temos aqui? Banco Safra colocando a R$23, são mais de 6 analistas, nenhum analista recomendando venda e nenhum analista recomendando manter as ações da Mater Dei. Banco BTG recomendando a R$27, Itaú BBA a R$22, também JP Morgan a R$29, também Banco Inter a R$24 e por último Bradesco BBI também, Débora, a R$25. Esses são os principais, né, preços-alvos dos analistas, lembrando que o preço médio, né, alvo ali, gira em torno de R$25 desses 6 principais analistas. Recomendo as ações da Mater Dei, Débora. Pois é, Alex, é isso aí. Eu espero que todo mundo tenha anotado aí as dúvidas, hein? Porque daqui a pouquinho a gente vai trazer resultados do JHSF, né, Alex? Vamos só lembrar pro pessoal rapidinho como é que foi o JHSF nesse segundo trimestre aí, fechando já o primeiro semestre aí do ano, só para poder o pessoal já ficar atento, já relembrar aí, Alex. Vamos rapidinho, só para antes do Now chegar, vamos só lembrar pro pessoal, só para o pessoal já ficar atenado aí para daqui a pouco às 7 horas da noite já participar aqui desse bate-papo com o JHSF. Vamos lá. O que a gente tem aqui, né, o Débora, referente a JHSF, que a gente pode até anotar as principais dúvidas, né? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o aeroporto, né? Ou seja, o aeroporto que eles tiveram, né, aprovação de uma criação de 4 novos hangares. Lembrando que também a gente consegue ver um aumento, né, no número da questão de combustíveis, ou seja, mais aviões passando, ou seja, mais combustíveis sendo abastecidos por lá, que é uma leitura positiva. Relação também a pousos e decolagens também crescendo, né, em 3 dígitos, né, também uma forma muito positiva, ou seja, o aeroporto ficando cada vez mais visível, também recebendo, né, a homologação de um aeroporto agora internacional, ou seja, não é só um aeroporto que tem uma qualidade muito grande referente aos seus ativos, também sendo único, né, na região, também aqui no Brasil e na América do Sul, também ganhando esse selo que representa muito no resultado. Né? Referente ao resultado financeiro, é muito pequeno, mas o operacional a gente consegue ver um potencial de acordo com o próprio ativo e seus concorrentes. Referente à parte de hospitalidade, né, ou seja, tanto gastronomia, né, ou seja, hotéis, restaurantes melhorando bastante, tanto que a gente consegue observar o número de reservas para frente nos principais hotéis, tanto também em Nova York, também, eles também colocando em consideração a isso, ou seja, não só no Brasil, mas também lá fora. Também, como a gente falou também na parte de restaurantes, o que colaborou muito foi na parte digital, o restaurante Fazano, né, na parte digital colaborou muito para o resultado, ou seja, novos pedidos feitos de forma online. O CJ Shops, né, que também a gente consegue observar tanto na parte também, né, toda a parte de alimentação, na parte também de vestuário também crescendo muito forte, colaborou desde os últimos trimestres, né, desde a mudança do hábito do consumidor, que a JHSF que denomina ali, né, ou seja, a maior parte do seu consumidor de classe média, né, não classe média alta, eu falo de alto luxo, né, ou seja, nem médio alto, né, mais para o alto e alto luxo, que tem aí, né, ou seja, que tem um consumo de valor agregado dos seus produtos que compõem o seu portfólio, né. Por último, a gente fala de shoppings, né, a parte de shoppings também vieram números, né, de recuperação, mas o que sustentou o resultado, Débora, que é bem interessante desde o ano passado, foi a parte de incorporação, né, tanto da Fazenda Boa Vista, também de outros empreendimentos, que trouxeram, né, resultados espetaculares, né, desde o ano passado, que trouxe ali, ou seja, carregou, né, a empresa nas costas no pior momento da pandemia, quando os restaurantes estavam fechados, os hotéis estavam fechados, né, o aeroporto por si só também trouxe uma certa recuperação, inclusive até os hangares ficaram ali 100% lotados, por isso que eles tiveram até que fazer essa certa ampliação, mas também tem outros investimentos, né, como a própria Vila XP, que também é muito comentada pelo mercado, e também outras iniciativas que a JHSF também vem fazendo, como compras de terrenos e também olhando novas iniciativas daqui para frente, Débora. Inclusive, na semana passada, a gente estava mostrando aqui, quem acompanha a BMC já sabe, está ligado nisso, que a gente mostrou, por exemplo, o setor de incorporação, né, construção e incorporação, enquanto estava
totalmente aí o setor em queda, a gente via aí JHSF despontando na frente, claro, com a divulgação do resultado, já tinha uma boa expectativa relacionada a isso, mas também porque o público-alvo da JHSF aí realmente não tem registrado aí perdas, essa questão, né, de busca e de demanda, então isso tem refletido também positivamente para a companhia. Então, 7 horas da noite, espero por todos vocês e amanhã também aqui, 3 horas da tarde, de volta aqui no BMC Business, né, Alex? É isso aí, espero todo mundo. Daqui a pouquinho nós estaremos ao vivo, como a própria Débora diz, uma overdose de Débora, com muito conteúdo de qualidade aqui na BMC News e também sempre trazendo aí diversas novidades do mercado financeiro somente aqui na BMC News, né, Débora? Até mais, Alex. Muito Lembrando, obrigado. gente, que vocês podem acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, que está no ar aí com atualização minuto a minuto, com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Eu, Débora Oliveira, volto daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, aí na nossa programação, com temporada de balanço da BMC, e todos os detalhes aí do segundo trimestre da JHSF. Mas agora vocês continuam na nossa programação com a Hanna Beltrão e o Rafael Lara no BMC Now. Obrigada pela sua audiência, até já, tchau, tchau.